Muito bem. Eu preparei uma aula hoje extraordinária que você certamente vai ter uma visão sociológica muito mais ampla a partir desse conteúdo. Nós vamos trabalhar com um dos sociólogos e filósofos mais importantes que tratam da ação não lógica na sua relação com a ciência. Eu falo de um homem que marcou com a sua proposta sociológica, que é o Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto, ele desenvolve uma articulação sociológica que nos leva a pensar algumas questões, principalmente de uma ampliação que ele vai fazer do Emile Durkheim. E outra questão que eu também vou colocar aqui, que Vilfredo Pareto trabalha um sistema social a partir de uma compreensão de uma ação não lógica. Então, a compreensão do sistema de Pareto, ela vai exigir uma interpretação rigorosa de alguns conceitos que são também não lógicos. Nós precisamos até, para trabalhar com Pareto, começar pelo estudo dessas noções, até para se compreender o que é uma ação lógica e observar um comportamento até que um engenheiro, ou um especulador, ou um sociologista, tá? um sociólogo, melhor dizendo, vai considerar. A sociologia proposta por Pareto, ela vai ter origem justamente nas reflexões e decepções de um engenheiro e economista. Então, ele vai fazer até uma visão que eu considero transdisciplinar, que ele transita entre duas áreas que têm afinidades e também até distinções. O engenheiro, quando não se ele não se equivoca, ele não comete um equívoco, ele vai se conduzir de uma moda ou de uma forma lógica, e o economista, quando ele não tem ilusões sobre o seu saber, sobre a sua compreensão das condutas humanas, também vai assim se portar. Então, a sociologia, ela vai lidar com homens que geralmente não se vão conduzir como um engenheiro, como um especulador, como um economista. E aí uma questão que eu quero colocar e quero considerar e pontuar aqui é que o engenheiro que constrói, por exemplo, uma ponte, ele conhece o objetivo que ele pretende alcançar. Ele estudou a resistência dos materiais, as condições de calcular a relação entre esses meios, o fim proposto, e essa correspondência até entre a relação, os meios e os fins. Já o comportamento daquele que é especulador se torna um protótipo desse agente econômico e vai ter características em que o objetivo vai ser mais voltado para estabelecimento de uma relação lógica entre os meios que vai se empregar, adquirindo assim valores no momento em que serão valores mais voltados a novas proposições. Então, eu quero colocar uma outra questão interessante, é o caso do especulador, aquele que trabalha também com a relação meio-fim. E esse análise das experiências que o engenheiro e o especulador mostra é justamente a própria conduta lógica. Então, esse comportamento, seja ele lógico, preciso ou de uma relação meio-fim, na realidade, ele é objetivo. E ele corresponde à relação meio-fim na própria consciência do sociólogo. Então, quando nós trabalhamos com essa proposta, nós vamos ver algumas etapas que são consideradas importantes, propostas justamente pelo Pareto. Tá? E aí é que o Pareto vai trabalhar uma proposta que ele vai considerar as ações que têm resultado de vínculo lógico que serão empregadas para abrir novos prospectos entre o engenheiro e o especulador. Aquele que especula, muitas das vezes, ele está à busca de um caso concreto. E esse caso concreto está na mão do engenheiro. Então, Pareto vai definir a sociologia numa referência
justamente a oposição à economia. E a economia, para Pareto, ela vai ter algumas questões que precisam ser pontuadas e consideradas. Ele vai dizer que a economia considera-se essencialmente dentro das ações lógicas, enquanto a sociologia trata de ações não lógicas. Ele vai considerar também que o pensamento sociológico ele transita entre a sociedade e as propostas sociais, e a economia entre os olhares e deduções de mercado. Então, partindo desse princípio, é que ele vai trabalhar com essas duas esferas. Na primeira parte até da sua obra, a obra que ele escreve em francês, Traité de Sociologie Générale, é justamente a objetividade da primeira parte de um tratado sociológico com o objetivo de estudar as condutas não lógicas com aquelas que são lógicas. Então, justamente, ele vai propor até uma expressão que ele vai considerar o estudo lógico da conduta não lógica. E o estudo lógico da conduta não lógica não é de Pareto, mas é da consciência daquele que estuda o modo não lógico a partir das condutas não lógicas. Então, essa resposta, que é o objetivo do sociólogo, de estudar as condutas não lógicas, se torna uma verdade de uma utilidade que indica uma coincidência entre duas noções distintas e controversas. A ciência lógico-experimental, ela mostra a semelhança dos diversos modos até de ver um futuro que se ignora. Ela se torna até uma professora, tá, do ceticismo. E, indubitavelmente, nós podemos considerar que, ao contrário até da utilidade social, ela confessa que não conhece o futuro. E o estudo lógico experimental dessas condutas não lógicas até se torna contrário, partindo de uma utilidade de determinado grupo e até de uma utilidade de conjuntos da própria sociedade. Então, Pareto vai defender que, a partir do momento que a realidade prejudica o equilíbrio social, ela vai exigir um conjunto de sentimentos que vão estudar e demonstrar serem lógicos e não lógicos a partir do inológico. E, a partir desse lógico, o estudo lógico experimental das condutas não lógicas vão ter um objetivo exclusivo a partir do princípio da verdade associada da utilidade social de uma teoria e de uma verdade experimental. Então, é com essa proposta, é com essa visão, é com essa articulação é que Pareto vai trabalhando. E nessa concepção desse objetivo, dessa ciência lógica e experimental, dessa importância do discurso lógico experimental e do não experimental e do não lógico, é que a ciência se torna uma proposta sociológica inacabada a partir de uma experimentalidade que Pareto produz, de reduzir ambições da sociologia e de situá-la num universo onde a fórmula ela propõe uma nova escolha de sociedade e divindade. Então, é com essa visão de mundo, é com essa visão sociológica, é com essa visão do lógico e do ilógico, é que Pareto vai trabalhando e vai compondo toda a sua estrutura sociológica para até poder construir formas que nós podemos dizer de uma ciência lógico-experimental, aonde existem semelhanças e existem conflitos e controvérsias que precisam ser trabalhados para construir o conceito que ele formula a partir da especulação e da concreção. Muito bem, era isso que eu tinha para falar para você da sociologia de Pareto.